ensino domiciliar, compreendido como aquele que substitui o ensino escolar, visa a doutrinação do aluno em seu afastamento do convívio social travado no ambiente escolar. Francisco Deusmar de Queiroz, fundador da rede de farmácias Pague Menos, foi condenado por obter lucro indevido em compra e venda de ações. O Brasil fez isso em 2008, quando subscreve a Convenção Internacional de Proteção às Pessoas com Deficiência. Fica a tranquilidade de saber que o Poder Judiciário brasileiro e os tribunais e o Supremo Tribunal é um modelo no sentido da continuidade. Olá, boa noite para você. Os ministros do Supremo concluíram hoje o julgamento do ensino domiciliar no Brasil. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem outras informações sobre essa sessão de hoje. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. Foram 2 sessões plenárias dedicadas a analisar a possibilidade do ensino domiciliar no Brasil. Nessa modalidade, crianças ou estudantes não frequentam escolas e são educadas em casa, às vezes até pelos próprios pais. Este caso chegou aqui ao Supremo por meio de um recurso e teve como base um pedido de uma estudante de Canela, no Rio Grande do Sul. Em 2012, quando ela tinha 11 anos, ela pediu à Justiça para ser educada em casa. Mas a Justiça do Estado negou este pedido, então os pais recorreram aqui ao STF para pedir então que a menina pudesse ser educada em casa. Este recurso ele teve repercussão geral, o que quer dizer que a decisão de hoje do Supremo vai ser adotada nos julgamentos de processos semelhantes nas instâncias inferiores. Hoje, o primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes. No voto, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a educação de crianças e adolescentes é solidária entre a família e o Estado. Apesar de entender que a Constituição não proíbe o ensino domiciliar, o ministro negou o recurso. Ele disse que para ser legal, é necessária lei específica que regulamente o ensino em casa e estabeleça critérios de frequência e fiscalização. Há necessidade de legislação, há necessidade do estabelecimento dos requisitos de frequência, de avaliação, avaliação pedagógica, avaliação e socialização, para que evitemos a evasão escolar. O ministro Edson Fachin apontou que o ensino domiciliar, como mais uma modalidade pedagógica, não vai contra a Constituição e é possível que os pais adotem esse modelo. Mas sugeriu que no prazo de 1 ano, o Congresso Nacional aprove lei disciplinando a prática. Entendo que, nada obstante reconhecer este amparo do pluralismo de concepções pedagógicas, não é possível o judiciário, considerando que não há mora legislativa, fixar parâmetros pelos quais toda uma concepção pedagógica possa se ajustar às regras mínimas de garantia de padrão de qualidade e à fiscalização no que tange à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, como exige a Constituição. Já a ministra Rosa Weber chamou a atenção para as normas que obrigam os pais ou responsáveis a matricular as crianças a partir de 4 anos na educação básica. Também abordou a necessidade de frequência escolar e decidiu acompanhar o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. As instituições oficiais de ensino assumem natureza essencial, em colaboração com a sociedade e a família, para o oferecimento da educação integral, desde uma perspectiva harmônica dos fundamentos que conformam a estrutura do Estado democrático de direito, como a cidadania e o pluralismo. O ensino domiciliar deve ser complementar, defendeu o ministro Luiz Fux. Frequentar escolas permite o contato com o pluralismo de ideias, ajuda na formação humana, no combate à intolerância e às desigualdades, argumentou o ministro ao julgar o ensino domiciliar inconstitucional. O ensino domiciliar, compreendido como aquele que substitui o ensino escolar, visa a doutrinação do aluno em seu afastamento do convívio social travado no ambiente escolar. Em ambos os casos, pretende incutir no menor a visão do mundo dos pais.
E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outros detalhes da sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Bom, a decisão, o resultado final aí dos ministros é que não pode haver esse tipo de ensino até que haja uma lei, é isso? Exatamente. O ministro Luiz Roberto Barroso votou na semana passada, quando esse julgamento foi iniciado, e ele acabou vencido solitariamente, vamos dizer assim, Érica. Ele propôs que seria possível, a Constituição não veda a possibilidade desse homeschooling ou desse ensinamento domiciliar feito pelos pais, e traçou no seu voto algumas regras que deveriam ser observadas para que isso fosse implementado, até que uma lei viesse regulamentar o tema, reconhecendo que havia um vácuo legislativo sobre esse assunto. Mas, para o ministro Roberto Barroso, não havia qualquer óbice na Constituição Federal. Nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes, primeiro a votar hoje, concordou, entendeu que não há óbice efetivamente, mas para o ministro Alexandre de Moraes e a maioria que se formou acompanhando a divergência por ele aberta hoje, vem no sentido de que só é possível esse ensinamento domiciliar se houver uma legislação elaborada pelo Congresso Nacional tratando deste assunto, o que até então nós não temos. O ministro Luiz Fux, no seu voto, ele foi um pouco mais radical, se eu puder utilizar essa palavra. Para o ministro Luiz Fux, não há sequer a possibilidade de uma legislação regulamentar o tema, porque a própria Constituição Federal, ao estabelecer as regras gerais para a educação no Brasil, não permitiria que outro modelo fosse criado, a menos que houvesse uma mudança na Constituição. Então, para o ministro Luiz Fux, havia uma impossibilidade do tema pela inconstitucionalidade e nem mesmo a lei poderia resolver. Nesse sentido, votou também o ministro Ricardo Lewandowski. E o resultado final, por maioria, os ministros acabaram, então, entendendo pelo desprovimento do recurso extraordinário, mantendo a decisão no mandado de segurança, entendendo que não há direito líquido e certo, conforme se argumentava no mandado de segurança, para esse aprendizado domiciliar feito em família, até que sobrevenha uma lei elaborada pelo Congresso Nacional. Obrigada por hoje, Karine. E amanhã você está aqui de novo, né? Amanhã a gente está full time na cobertura da posse do ministro Dias Toffoli e ministro Luiz Fux como vice-presidente e presidente do Supremo Tribunal Federal. Até amanhã, então. Até amanhã. E ainda nesta edição vamos mostrar as homenagens à ministra Carmen Lúcia na última sessão à frente da presidência do Supremo. Em tempos de crise, o número de devedores aumenta. Geralmente, o nome da pessoa que está devendo vai para as listas de restrição ao crédito para que pague a dívida. Mas e se a pessoa morre antes da cobrança na Justiça, por exemplo? O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ação de execução contra um devedor que tenha morrido antes mesmo do início do processo pode ser emendada para que o espólio dele responda pelas suas dívidas. No caso analisado, após o oficial de justiça confirmar que o devedor havia falecido em 2007, o juiz de primeira instância determinou a suspensão do processo para a habilitação dos sucessores mediante o ingresso com ação autônoma de habilitação. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, que entendeu ser imprescindível suspender a execução até a habilitação do espólio ou dos sucessores. No STJ, a relatora da terceira turma, a ministra Nancy Andrighi, destacou que a ação de inventário ainda não havia sido ajuizada à época do início da execução. Ela explicou que, nesses casos, cabe ao administrador provisório gerenciar a herança e ainda a representação judicial do espólio. Por isso, ela permitiu que o credor emende a petição inicial para regularizar o polo passivo. Dono de uma rede de farmácias tem prisão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele foi condenado por crimes contra o sistema financeiro nacional quando dirigia a renda corretora de valores entre 2000 e 2006. Francisco Deusmar de Queiroz, fundador da rede de farmácias Pague Menos, foi condenado por obter lucro indevido em compra e venda de ações. Por conta disso, foi preso após decisão de segunda instância. O empresário recorreu ao STJ, alegando que a prisão era ilegal porque ainda caberiam recursos. Mas o relator, ministro Félix Fischer, lembrou que todos os recursos já foram esgotados na quinta turma do Superior Tribunal de Justiça e que, por isso, o início do cumprimento da pena não contraria a Constituição. O empresário vai cumprir pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, além de 250 dias multa. E você vai ver daqui a pouco a acessibilidade garantida.
O Brasil fez isso em 2008, quando subscreve a Convenção Internacional de Proteção às Pessoas com Deficiência. O ministro Edson Fachin, do STF, deu prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República decida se denuncia o presidente Michel Temer. O inquérito investiga repasses de dinheiro da Odebrecht ao MDB. O ministro enviou à PGR o relatório da Polícia Federal que aponta indícios de que o presidente recebeu R$1.438.000 da empreiteira por meio do coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer. O presidente é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Se a PGR denunciar Temer, o Supremo só poderá julgar o caso com autorização da Câmara dos Deputados. Temer tem negado todas as acusações. Deficiente visual garante na Justiça Federal da Primeira Região em Brasília o direito de trocar de apartamento para melhor atender às necessidades especiais. Com 24 anos de idade, Denise perdeu a visão por causa de uma doença crônica, a diabetes. Ela precisou se adaptar à nova realidade. No apartamento, colocou marcas nos interruptores para identificar quando as luzes estão acesas, separou os sapatos por cores, organizou roupas, eletrodomésticos e tudo que pôde para facilitar a rotina, mas ainda encontra dificuldades. Ainda tem muita dificuldade, tipo data de validade de produtos. Então, eu sempre conto com a ajuda da minha mãe, que vem aqui de vez em quando. Eu falo, mãe, dá uma olhada aí, qual é a data? E tudo é muito memória. No prédio em que ela mora também foram feitas adaptações. Colocaram rampas de acesso e no elevador os números estão em braille. Mas na rua a situação é bem diferente. Acessibilidade eu acho que é a principal dificuldade, porque são bueiros, calçadas quebradas, sinal sonoro que não funciona ou não existe. Então, a questão da acessibilidade é a pior dificuldade que a gente passa. Dificuldades enfrentadas por todos os deficientes visuais e alguns ainda precisam encarar outros problemas, até mesmo em casa. Em Manaus, uma mulher portadora de deficiência visual se inscreveu em um programa que subsidia a compra de imóvel próprio e foi convocada para apresentar a documentação referente a uma unidade localizada no térreo. Ela havia pedido a troca do apartamento, alegando que o local mais baixo era inseguro, inadequado e impróprio para a mobilidade e sem privacidade para ela, que não enxerga. A Secretaria Estadual de Habitação aceitou a mudança, mas a Caixa Econômica negou. O caso veio parar no TRF da Primeira Região. A instituição financeira afirmou que o imóvel situado no térreo era de fácil acesso para portadores de necessidades especiais e não há garantia de que a mudança para andar superior ofereça a segurança alegada. Além disso, não haveria laudo médico ou pericial comprovando a necessidade da troca. Mas, ao analisar o caso, a 5ª turma do tribunal, por unanimidade, garantiu à mulher o direito de mudar de unidade. O colegiado ressaltou que o apartamento pretendido estava disponível e não há necessidade de prova pericial, já que a Caixa entendeu desde o início pelo não preenchimento dos requisitos legais para a troca. A relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, destacou que a exigência de laudo médico que comprove a necessidade de mudança viola a dignidade da autora no aspecto de sua autonomia. A turma concluiu, portanto, que a conduta da Caixa não encontra amparo legal nem constitucional e não pode sequer ser aceita em termos de princípio de razoabilidade e de concordância prática. Este advogado explica que o Brasil firmou o compromisso da inclusão há mais de 10 anos. Falava tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, na medida que desiguala. E o Brasil fez isso em 2008, quando subscreve a Convenção Internacional de Proteção às Pessoas com Deficiência. E, a partir daí, assume compromissos públicos da inclusão. A inclusão no concurso, a inclusão na acessibilidade. Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal informou que não irá recorrer da decisão judicial, mas que pauta as ações da instituição dentro do princípio da impessoalidade e da observância às regras previstas em lei. Vamos agora falar de educação e a notícia é preocupante. Mais de metade dos brasileiros não concluiu o ensino médio e isso deixa o Brasil bem abaixo de outros países da América Latina. É o que mostra uma pesquisa da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
muitos desafios para conseguir um emprego, menores salários e até baixo desenvolvimento cognitivo, como falta de memória e dificuldades para fazer movimentos motores considerados básicos. Esses são apenas alguns dos problemas enfrentados por pessoas que deixaram a escola antes de completar o ensino médio. E essa realidade faz parte da rotina de muita gente. 52% dos brasileiros com idade entre 25 e 64 anos não concluíram a última etapa da educação na escola. No ranking da América Latina, o Brasil está melhor colocado que a Costa Rica e o México, mas está muito abaixo de outros, como a Argentina e o Chile. Os índices são usados para o desenvolvimento de políticas públicas e o levantamento é feito pela Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico. É uma entidade internacional que apoia o crescimento de 37 países e o Brasil é um deles. O estudo também avaliou a situação do ensino superior e revela muitas desigualdades regionais. Só para ter uma ideia, no Distrito Federal, 33% dos jovens adultos entre 24 e 34 anos chegam à universidade. Já no Maranhão, esse número é de apenas 8%. Corregedoria Nacional de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça Federal firmam um termo de cooperação técnica para facilitar o intercâmbio de informações entre os órgãos. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, e o Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Raul Araújo, assinaram um termo de cooperação técnica que vai permitir o compartilhamento de informações resultantes das inspeções e correições realizadas pela Corregedoria-Geral da Justiça Federal. Nós temos basicamente 2 anos, que é o período do mandato, para que essas correições sejam feitas em todos os tribunais do país, tribunais federais, regionais, tribunais de justiça e tribunais regionais do trabalho. E, evidentemente, se isto for acometido apenas ao Corregedor Nacional de Justiça, as dificuldades serão muito maiores para se realizar uma tarefa tão hercúlea em um tempo tão curto. Esse tema de cooperação, ele vem exatamente ao encontro dessa necessidade atual, que é de racionalização dos custos e da busca da eficiência do serviço público. Então, o trabalho feito pela Corregedoria da Justiça Federal, ele pode substituir e auxiliar os trabalhos que são de competência do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o documento, as inspeções e correições realizadas pela Corregedoria Geral da Justiça Federal passaram a ser tidas como ações oficiais da Corregedoria Nacional de Justiça. A parceria vai garantir eficiência e economia. Essa duplicidade que passa a ser evitada vai conferir maior prestígio às ações da Corregedoria Geral da Justiça Federal, que serão também ações da Corregedoria Nacional de Justiça, e com isso as medidas adotadas de ordem correcional serão mais rápidas e eficazes. O termo também estabelece, entre outras ações, que os expedientes de procedimentos disciplinares do Judiciário Federal que derem entrada na Corregedoria Nacional de Justiça vão ser compartilhados com a Corregedoria da Justiça Federal, assim como as iniciativas em desenvolvimento na Corregedoria Nacional que envolvam a Justiça Federal. Primeiro, temos que alinhar as ações administrativas entre a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria da Justiça Federal. Então, para que as ações em conjunto compartilhada possam oferecer maior garantia, realizar essas correções com um recurso bastante reduzido e com resultados práticos e mais produtivos. Os relatórios das inspeções deverão ser submetidos ao ministro Humberto Martins em até 10 dias depois da aprovação do Conselho da Justiça Federal. Após a análise do Corregedor Nacional de Justiça, eles serão submetidos ao plenário do CNJ. E você vai ver a seguir: Banco Nacional de Monitoramento de Prisões facilita acompanhamento de processos de presos no Brasil. O sistema, como unifica as informações nacional de um banco de dados de prisão e soltura, fica mais fácil de identificar a prisão de algum acusado em outro estado da federação.
Os protocolos administrativos judicial do Tribunal Superior Eleitoral passaram a funcionar nos finais de semana. A mudança, que começou no mês passado, tem um motivo: a eleição. O objetivo é dar maior celeridade aos processos e evitar uma demora na tomada de decisões. Como a data da eleição não pode ser adiada, a Justiça Eleitoral trabalha com prazos mais curtos. Uma mudança que acontece nesse período eleitoral diz respeito à publicação dos acórdãos. Para que as decisões do plenário possam produzir efeitos imediatos, os prazos para os recursos começam a contar no dia seguinte à decisão. Além disso, o site do TSE disponibiliza os registros em áudio dos processos discutidos nas sessões. Isso permite que a defesa possa preparar eventuais recursos com maior rapidez. Após as rebeliões de 2016 e 2017, a situação do sistema prisional brasileiro se agravou e se transformou em um grande desafio para as autoridades do país. O Poder Judiciário decidiu traçar um mapa da realidade das penitenciárias. Para ter acesso ao número exato de presos em todo o país e também acompanhar a situação dos processos de julgamento de cada detento, foi criado o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP. Entenda como funciona na segunda reportagem sobre o sistema penitenciário do Brasil. Pai nosso, cerca de 720 mil presos em todo o Brasil. Esse era o número apontado em estimativas do Ministério da Justiça. Mas o levantamento feito nos últimos 2 anos pelo CNJ comprova que esse número não chega a 630 mil. Nós não tínhamos, até este trabalho, dados específicos sobre os presos, número de presos, onde estavam, em que condições, a não ser pelo que o juiz recebia, que era um informe tomado por estimativa dos agentes do sistema carcerário, o que não permitia que nem sequer o juiz pudesse ter um controle eficaz. O sistema, como unifica as informações nacional de um banco de dados de prisão e soltura, fica mais fácil de identificar a prisão de algum acusado em outro estado da federação e, com isso, dar celeridade aos nossos processos, cientificando ele com relação aos nossos processos que estão ocorrendo e também informando aos outros estados quanto à prisão deles aqui no Distrito Federal. Um trabalho feito em todo o Brasil. Até essa semana, o BNMP mostra que dos quase 630 mil presos, cerca de 250 mil são provisórios. Já condenados, mais de 374 mil. Além disso, mais de 12 mil detentos estão na condição de foragidos da Justiça. Dessa forma, nós do Conselho Nacional de Justiça nos propusemos a não nos substituir ao Poder Executivo, nem ao Poder Executivo Federal, nem ao Poder Executivo dos Estados, mas cumprir a nossa parte, porque, verdade seja dita, é o juiz que prende, é o juiz que solta. Então, com base nessa ideia bastante básica, é que nós perseguimos o nosso objetivo, que se mostrou possível de ser alcançado. A ministra Carmen Lúcia encerra nesta quarta-feira a jornada de 2 anos à frente da mais alta corte do país. No comando da última sessão plenária do STF, como presidente da casa, recebeu a homenagem dos colegas por meio do ministro Marco Aurélio. Vossa Excelência sempre prestou contas aos contribuintes e essa prestação de contas ocorreu a partir de gestos, a partir de postura e a partir de atos. Presidente, difícil, muito difícil, é contentar a todos. Nem ele, com letra maiúscula, contentou. O que importa é o testemunho do colegiado sobre a dedicação ímpar de Vossa Excelência à administração do Judiciário.
E a Procuradora-Geral da República e a Advogada-Geral da União destacaram a condução dos trabalhos pela presidente Carmen Lúcia, que discutiu temas importantes para a sociedade. Eu gostaria de enaltecer a gestão da ministra Carmen Lúcia, tanto na presidência do Supremo Tribunal Federal quanto do Conselho Nacional de Justiça, para aprimorar o sistema de administração de justiça do Brasil. Ao definir as prioridades institucionais por intermédio da pauta do plenário desta Corte e ao depurar no STJ a atuação judicial, corrigindo práticas ilícitas de juízes, definindo prioridades institucionais e exigindo celeridade para cumprir a Constituição, ela fez uma gestão que merece reconhecimento público e elogios. O ser humano que aspira à justiça encontrou com absoluta certeza na condução de Vossa Excelência o alento. E a nós, todos nós e a nação brasileira, só nos cabe aqui agradecer o ser humano que a senhora é. Parabéns pelo trabalho. E no discurso de despedida, a ministra Carmen Lúcia agradeceu a confiança nela depositada e destacou o trabalho integrado da justiça no país durante esse período. Fica a tranquilidade de saber que o Poder Judiciário brasileiro e os tribunais e o Supremo Tribunal é um modelo no sentido da continuidade. Cada um faz uma parte e sabe que continuará o outro com a sua visão, o seu programa, as suas propostas, mas no sentido do Supremo muito menos, porque a nossa função é julgar e é isso que estamos aqui a fazer. Este foi um período de muito trabalho pelas condições do mundo, do Brasil. Não, eu acho que viver dá trabalho, a justiça dá trabalho, até o amor dá trabalho. Então, não é trabalho que faz com que a gente tenha que, de alguma forma, temer ou recear pelo que não foi feito. Foi feito na gestão do ministro Dias Toffoli como vice e na minha condição de presidente, o que fomos capazes de realizar durante este período. Agradeço enormemente a oportunidade que este plenário, que os senhores ministros me ofereceu para que passasse por essa experiência, que faz com que a gente veja o melhor do Brasil, o pior, às vezes, que a gente não precisava de ver ou não queria que ainda existisse para ser visto, mas que faz com que a gente se comprometa muito mais e goste muito mais da nossa pátria e queira por ela trabalhar. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você, a gente se vê novamente amanhã. Até lá.